E aí, boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no Cariri Podcast. Hoje com um entrevistado, sabe, que me dá orgulho. Nada mais, nada menos do que Fernando Enfermeiro. Esse cara tem história, hein? Puro nativo monteirense, um cara de muita experiência e larga da área de enfermagem. Show de bola. Me chamo Ricardo Oliveira. Acesse nosso canal, curta o nosso like, todas as nossas notificações e clique lá no sininho. E se inscreve no nosso canal. E aí, Fernando, boa noite. Boa noite, Ricardo. Meu amigo, uma honra estar te entrevistando aqui. Obrigado por ter vindo, né? Obrigado pela participação aqui no nosso programa, né? Eu estou muito feliz e satisfeito de ter essa figura imensa aqui com você. Ricardo, boa noite para você. E eu quero primeiramente agradecer ao Poder Superior que eu concebo Deus por estar aqui nesse bate-papo formal com você e poder dizer que motivo de alegria e satisfação é minha por ter sido lembrado e convidado por você para estar aqui no Cariris Podcast. É isso aí. E vamos lembrar dos nossos parceiros, pessoal. Fascinação Joias, Eri Carlos Cantor, Provocativo PB. Acesse todos esses links que eu falei agora e você vai ter conteúdo. Então, Fernando, uma coisa que me chama muita atenção é principalmente assim, o teu começo, né, na área de enfermagem. E como foi que tu começou? Como foi esse teu despertar, assim, que disse assim, eu vou estudar para ser enfermeiro, vou ser enfermeiro. Como foi a primeira vez, assim, que veio isso dentro de você? Sua pergunta é bem importante. Me fez lembrar meu pai e minha mãe. Quando eu estava saindo do ensino fundamental para o ensino médio, me preparando ali no segundo grau, né, para enfrentar um vestibular, minha mãe queria que eu fosse ser padre. Meu pai queria que eu fosse ser professor. Ah, rapaz, aí vendo. Aí veja a coincidência. Eu terminei o meu primeiro grau na escola Miguel Santa Cruz, onde todos nós conhecemos. Tradicionalismo. Tradicional. E meu pai, ele era um homem semi-analfabeto, Jordão, né? Todo mundo conhece. E ele arrumou uma bolsa na época para estudar no colégio da Lourdinas. O segundo grau na Lourdinas, chamado magistério, é uma formação para professor. Exatamente. E não deixa de ser um colégio religioso. Minha mãe queria que eu fosse ser padre e meu pai queria que eu fosse ser professor. Eu acho que juntou o útil ao agradável. Então o que é que acontece? Terminando o segundo grau na Colégio da Lourdinas, em Monteiro, Paraíba, saí com a formação de segundo grau e magistério, um professor ali do primeiro grau. Então o que acontece? Fui estudar em Arco Verde, fui fazer um curso superior de biologia. Não sei hoje, mas na época oferecia o curso de geografia, história, matemática, letras e biologia. Aí fui fazer geografia. Curso superior de geógrafo, sou geógrafo. Aí o que é que acontece? O curso era de segunda a sexta, tinha um ônibus que saía aqui da frente da prefeitura, né, 5 horas da tarde, e estávamos retornando entre meia-noite e 1 da manhã. Nessa época, entre o ano de 2000 e 2002, chegou a vir Monteiro a UVA, Universidade Vale do Acaraú, que as aulas, Ricardo, eram aos sábados. E oferecia alguns cursos pedagógicos e tinha um curso de biologia. Eu fazendo faculdade em Arco Verde, de geografia, que era à noite, eu trabalhava no hospital como porteiro. E iniciei também o curso de biologia. Comecei o curso de biologia na UVA, Universidade do Vale do Acaraú, que era só os sábados, mas era o sábado o dia todo. Mas você já tinha terminado geografia? Não. Estudava os dois ao mesmo tempo? De segunda a sexta à noite eu fazia biologia, fazia geografia em Arco Verde e no sábado fazia biologia na UVA. E trabalhava de plantão, dia sim, dia não, no hospital. Trabalhava como porteiro. E vendo os ensinamentos de geografia e vendo os ensinamentos de biologia, eu sempre tinha aqueles conteúdos
do que era a parte geográfica e o que era a parte biológica. E comecei a ajudar no hospital, mesmo trabalhando como porteiro. E na ocasião, o Monteiro ainda era bem menor, o hospital era menor, a quantidade de efetivo no corpo de enfermagem era menor, e chegava algumas ocasiões que eu tinha que ajudar aquelas enfermeiras. Ou tirar um doente numa cadeira de roda, ou tirar de uma maca para um leito. Você era porteiro? Porteiro. Algumas enfermeiras, que hoje não está mais entre nós, começaram a me alimentar, dizendo que eu tinha jeito para coisa. Rapaz, você podia fazer um curso de enfermagem que você tem jeito. E começou a despertar daí. Você já tinha quantos anos de média assim? Eu deveria ter uns 19 anos de idade. 19 anos. É. Era Eu terminei o ensino médio jovem, né? com 17. Era jovem, bem novinho. Aí o que é que acontece? Saindo, em 2002, chegou em Monteiro o Cefor. Cefor RH, que é uma entidade do estado da Paraíba que veio com bolsas. Eu lembro que eram 60 vagas para o curso auxiliar de enfermagem, que hoje você não encontra mais. E preencheu as 60 vagas. O curso foi de 2 anos e terminou com 31 alunos. Quer dizer, praticamente 50% conseguiu terminar. E eu lembro que quando a gente terminou o curso, de 60 alunos, terminou 31, que só se empregou aproximadamente 9 na época. Auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. Quando o Cefor RH acabou em Monteiro, chega em Monteiro em aproximadamente 2005 ou 2006, chegou a Escola Paulista de Enfermagem. Nós tínhamos alguns colegas como Evanês, Patrícia, Ana Débora, que lutaram por esses auxiliar de enfermagem que existiam em Monteiro, fazer um complemento de 6 meses e se tornarmos técnicos de enfermagem. Entendi. Que não existia. Monteiro era um pouco atrasado, nessa época não existiam esses cursos. Então foi mais uma luta de 6 meses para a gente concluir o curso técnico de enfermagem. Entendi. Aqui mesmo na cidade? Aqui em Monteiro, nos prédios municipais. Aí você continuou, aí você saiu de porteiro? Aí sim, eu lembro que a aula da saudade, quando a gente terminou o curso, a aula da saudade foi no dia do meu aniversário, dia 14 de novembro. Era a aula da saudade, e quando foi em dezembro, eu fui chamado na administração do hospital e disse: a partir de hoje você não vai trabalhar mais como porteiro. Você agora vai ser auxiliar de enfermagem. E naquele dia eu me senti, ainda hoje me sinto, a pessoa mais importante do mundo. Bacana. E o que é que acontece? Aí fui pleiteando, trabalhei aí aproximadamente 9 a 10 anos como técnico de enfermagem. Então vocês sabem, a gente mora aqui em Monteiro e a única cidade que oferecia um curso superior de enfermagem era a cidade de Campina Grande. Mas aí você passou quanto tempo, assim, em média, como técnico, exercendo a função técnica? Entre 9 e 10 anos. 9 e 10 anos. É. Aí o que é que acontece? Alguns amigos meus, que também eram técnicos de enfermagem, passaram a estudar em Campina Grande, indo todos os dias, saindo de casa entre 2 e 3 horas da tarde e chegando entre 1 e 2 da madrugada. Todos os dias se deslocando para a cidade de Campina Grande. Que rotina, hein? Que rotina. Não, é pesado, que ainda tem alguns colegas que estudam, né? Então o que é que acontece? Como eu tinha alguns colegas infiltrados fazendo esse curso e sempre me incentivando a fazer também, só que eu não me via com coragem. E alguns colegas chegavam para mim dizer: Fernando, você é um bom profissional como técnico de enfermagem. E como enfermeiro você vai ser melhor ainda. Vá-se embora para Campina Grande estudar. Eu digo: eu não aguento ir todo dia para Campina não. São 180 quilômetros para ir e vir todo dia. Olha a moral da história. As coisas de Deus como é. Eu fui para Campina Grande. Me apresentei no setor administrativo do curso de enfermagem. E na hora que eu me lembro até o nome dela, Verbena, estava fazendo a minha ficha cadastral para me submeter ao vestibular. Lá tinha 2 tipos de vestibular. Tinha o vestibular tradicional e o vestibular agendado. Ela disse: você tem algum curso superior? Eu disse: tenho 2. Qual? Eu disse: eu sou formado em geografia e biologia. Ela disse: não, você não vai precisar fazer vestibular. Você vai entrar como portador de diploma.
Eu digo, ótimo, ponto para Melhor mim. ainda, né? Ela disse, tem como você me trazer as ementas do seu curso de biologia? Eu disse, tem, que a sede da UVA, Universidade do Vale do Acaraú, é aqui em Campina Grande. Eu fui na sede buscar, pensando que ia trazer debaixo do braço aqui, né? Digo, eu vou pegar as ementas, pensando que ia trazer debaixo do braço. Só que quando eu cheguei lá, era uma ruma de papel desse tamanho, que eu pedi as ementas do meu curso de biologia. Entendi. Ela pegou, voltei para a faculdade, né, para o setor administrativo, ela pegou aquele monte de ementas, abriu os olhos para meu lado e disse, vá para casa que eu entro em contato com você. Quando foi com 3 dias, recebi uma ligação do setor administrativo do curso de enfermagem da Faculdade Maurício de Nassau, e Verbena me comunicava, Fernando, sua matrícula já está feita e você vai iniciar no 4º período de enfermagem. São 10 períodos. Eu já entrei no 4º. Quer dizer, eu já ganhei 2 anos. Você já tinha um bravo conhecimento, né, na área de enfermagem, né? Você já tinha exercido 9 anos, não é isso? Mas o que me ajudou foi o curso de biologia. Biologia é um curso da área de saúde. Então, sob as ementas, as cadeiras que eu tinha pagado no curso de biologia supriu 2 anos de faculdade de enfermagem. Entendi agora. Aí vamos trabalhar. Em vez de eu estudar 5 anos, eu só estudei 3 anos. Bacana, né? Tinha algumas cadeiras pendentes lá no 1º período, no 2º período, mas eu paguei ao nível do curso, indo para Campina todos os dias. Cansativo, hein? Muito. Muita força de vontade, hein? Muita. Mas às vezes eu pensava em desistir. Aí eu me lembrava que era pobre, aí eu digo, não, tem que continuar. Mas assim, tudo fazia parte dentro da tua profissão, né? Tudo. Tudo fazia parte da tua profissão. Que essa profissão de enfermagem é muito rica, né? E muito abrangente, né? Muito. E nessa vida técnica e de enfermeiro ao mesmo tempo, eu acho que você teve muitos contratempos na vida, né? Você teve muitas coisas que chamaram a atenção, né? Assim, do tipo, você presenciou mortes, né? Muitas. Mortes, você presenciou acidentes, né? Muitos. Você socorreu muita gente desse nível, né? E assim, qual foi uma coisa que marcou, assim, chocou você, né, nesse primeiro encontro? Fala um pouco dessa área de enfermagem, assim, o que mais nesse começo teu, assim. Uhum. Veja só, Ricardo, você agora me fez lembrar de uma cena que ainda hoje, quando eu lembro, eu ainda fico com o coração assim, pequenininho, entendeu? Porque não é porque eu sou uma pessoa experiente na enfermagem, uma pessoa que posso dizer assim, eu já vi de tudo. E tem pessoas que dizem, Fernando é uma pessoa muito experiente, ele já viu de tudo. Não é porque eu já vi de tudo, eu ainda esteja preparado para ver o que vier. Porque ainda eu me deparo ainda com situações que meu coração ainda fica pequenininho. Mexe, né? Mexe. Mexe, né? Mexe. Que mexe muito. Mexe. E uma das cenas que eu lembro, eu estava na transição de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem. Foi quando eu trabalhava no hospital. Sim. E isso foi na cidade de Ouro Velho. Um pai de família chegou em casa embriagado de uma vaquejada, né? Eu acho que pelo fato dele estar embriagado, chegou em casa de madrugada, entrou numa briga verbal com a sua cônjuge, né, com sua esposa. E eu acho que diante da situação lá ele sacou uma arma de fogo, e deferiu vários tiros na esposa. E o filho, com 8 anos de idade, para tentar livrar a mãe, ou proteger a mãe, acho que foi para cima dele e ele atirou também na criança. Caramba. Foram tiros na cabeça, né? E eu estava de plantão no hospital e chegaram na ambulância com esses pacientes com ferimento por arma de fogo. E eu lembro bem que nessa época não existia SAMU, né? Eu acho que foi no ano de 2003, 2004, por aí. Não existia SAMU, não existia o avanço que tem hoje na cidade de Monteiro. E do jeito que chegou, a gente fez ali os primeiros socorros e eu fui incumbido na responsabilidade de levar essa criança para Campina Grande. Eram, acho que aproximadamente dois disparos de arma de fogo na cabeça, onde estava perdendo massa cefálica, hemorragia. A mãe morreu na hora? Não. A mãe ficou para ser conduzida em outra viatura. E eu fiquei incumbido na responsabilidade de fazer o transporte dessa criança. E quando a gente vai chegando ali perto da Praça do Meio do Mundo,
eu comecei a ver que essa criança não apresentava mais sinais vitais. Criança, 8 anos de idade. 8 anos, né? É, Tiro na cabeça, né? tiro na cabeça, perdendo massa cefálica, otorragia, que é sangramento pelo ouvido, muito sangramento também pela boca. A gente, você sabe que enquanto tem vida, tem esperança, né? Mas a gente ainda tentou socorrer. E nunca saiu da minha imagem, porque eu tive que pedir, na época, né? Eu pedi para o motorista parar e tive que ajeitar aquele corpo, né? Que era de uma criança, eu sozinho, isso era puxando para 5 horas da manhã, né? E tive que levar para o IML. E o tempo todo ao lado de uma criança com 8 anos de idade que morreu protegendo a mãe, né? Isso foi uma das coisas que marcou na minha vida. Isso foi logo quando Isso eu já estava tomando gosto, né? Já estava trabalhando como um técnico de enfermagem. E foi teus primeiros, assim, já teve caso antes desse, né? Teve. Mas isso aqui você marcou, né? Assim, Esse criança, ficou marcado. Né? Uma das coisas que ficou marcado, Ricardo, na minha vida também, você é uma pessoa que veio da agricultura e vai lembrar disso também. Nós temos praticamente a mesma idade. Exato. É engraçado que isso só acontecia mais final de semana. Era acidente por perca de membro superior por forrageira. Forrageira. Tinha demais, e principalmente no domingo. No domingo? Não sei por quê. Teve uma época entre 2002 e 2006, aparecia esses casos demais. Demais mesmo. E aquilo ali eu sempre via, né? Sempre via aquilo ali e eu tomava por ensinamento, eu digo. Porque meu pai, você conheceu, meu pai era agricultor também. E ele sempre pedia pra gente estudar. Eu e meu irmão dizia, vocês estudem, que quem estuda a caneta é mais maneira. Eu disse, acho que meu pai queria me livrar, era disso, que ele era um homem do campo, conhecia a realidade. Então esse foi um dos casos, entre outros, né? Eu acho que deveria ser algum equipamento novo que estava chegando, né? Um tipo de forrageiro mais moderno, talvez. É, porque existe a forrageira e existe a siladeira, né? Então isso acontecia muito. E esses traumas que acontecia com esses povos, sempre ficou gravado na minha mente. Nessa época, a gente atendia até de forma errônea. Por exemplo, um paciente vítima de arma de fogo, um paciente vítima de arma branca, um paciente Era vítima comum nessa época, né? Era comum e a gente atendia de forma errônea. Hoje nós estamos mais atualizados. O que é errônea, assim, para você? Atendia de forma errada. Entendeu? Às vezes a gente queria preservar um membro fazendo, garroteando. Às vezes o cara perdia a mão, perdia mesmo. O cara fazia um curativo isolante, pegava os pedaços na mão e chegava numa bolsa. E o paciente chegou a mão dele que eu trouxe, todo esbagaçado dentro de uma bolsa. Acontecia isso. Você viu que tem um caso em Monteiro, passou essa semana. 7 cirurgias no mundo. Uma vai acontecer ou vai acontecer com a pessoa de Monteiro, é um transplante de mão. Hoje, né? Imagina há 20 anos atrás. Quer dizer que naquela época talvez não tinha esse recurso. Tinha nada. Muita gente perdeu de ter a mão. Mas assim, Fernando, coisas simples assim que era pra época era muita coisa, hoje é bem mais simples. Hoje é mais simples. Quer dizer que hoje um transplante de mão é muito mais comum, digamos. Pelo tempo que nós estamos, né? Que se atualizou. Entendi. Naquele tempo a gente não via falar em transplante de nada, né? Hoje eu vi no documentário, né, que é uma pessoa de Monteiro, um transplante de mão. São 7 cirurgias no mundo só foram feitas. No mundo, no globo, no planeta. Mas a pessoa ainda deve conservar a mão ainda, a original ainda? Não, veja só. Hoje ele tem aproximadamente 50 anos de idade. E ele perdeu a mão com 16 anos de idade. Não é uma forrageira. Então o que é que acontece? Ele perdeu a mão direita, certo? E com 16 anos. E hoje ele deve ter aproximadamente 50. Então o que é que acontece? Há dias há pouco ele sofreu um acidente de carro. O braço que ele tem à mão perdeu o movimento por conta de um trauma no ombro. Eita. O braço que ficou bom é o que não tem a mão. Uma amputada. O que não tem a mão, é a mão amputada. O braço que ele perdeu o movimento pelo trauma do ombro é o que tem a mão. Entendi. Então, o braço bom não tem mão. E o braço que está ruim tem a mão.
Aí ele foi para a cidade do Recife, ele ficou internado vários dias em Campina Grande. Em Campina Grande, uma médica descobriu que tinha um cirurgião em Recife. Depois que ele se recuperou do acidente, ele foi transferido para Recife. E lá fizeram um estudo, fizeram todos os exames, e eles vão transplantar a mão esquerda para o braço direito. Entendi. Porque ele vai voltar a ter uma vida, digamos, normal, entre comer, se alimentar, escovar os dentes, poder fazer parte de suas higienes pessoais. Caramba, é interessante, né? Quando você falou transplante de mão, eu jurava que você teria amputado a mão, se levasse dentro da sacola, conseguia colocar ela de volta, né? Não. Porque mão, a grande maioria das pessoas pensa assim, né? Não. Ele perdeu essa mão com 16 anos de idade e hoje ele deve ter aproximadamente 50. E é um caso que foi necessário. Foi. E para ele vai ser bom, né? Porque ele vai poder fazer suas necessidades, suas higienização, suas atividades como se alimentar, por exemplo. Entendi. Bem interessante essa parte da enfermagem. Fernando, aí você passou por essa parte, né, da enfermagem, você pegou uma época mais arcaica, né? Sim, Que é isso aí. A enfermagem precisava de uma, digamos, uma evolução bem maior. E vocês sentiam essa necessidade de uma evolução, não sentiam? Senti. Já sentia grandes centros, já eram mais avançados, né? E eu via que eu queria fazer parte da evolução. Entendi. Entendeu? Porque eu carrego um ditado comigo, Ricardo, me permita dizer esse ditado, que eu digo assim: o meu objetivo é facilitar a vida dos outros, porque a minha vida já é fácil. Tem um ditado bem popular que todo mundo conhece, que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve para Então eu sempre procurei em busca de facilitar a vida dos outros, com os meus conhecimentos. Eu acho que conhecimento você tem sobrando, né? Digamos, pouquinho. Em termos de formação acadêmica, né? Você tem o quê? 3 ou 4 formações, né? Eu tenho 3. Tem 3 formações técnicas, eu tenho profissionalizantes. Né? Tenho vários, né? É tanto, Ricardo, que quando eu converso com meus amigos, né? Diz: mas rapaz, você nunca quis, antes de eu fazer o curso superior de enfermagem, né? Rapaz, você nunca quis dar aula, você é formado em geografia, você é formado em biologia, você nunca quis dar aula. Rapaz, eu acho que eu não nasci para ser professor, não. Só que, quando já formado em enfermagem, o que é que acontece? Fui convidado por Cícero, né? Cícero Roberto. Sim, sim. Né? Tem a SEC, que é a Complexo Educacional do Cariri, e me convidou para dar aula. E eu ainda fiquei assim, e com 15 dias eu vi que estava gostando de dar aula. Tinha formação, né? Para isso. Mas depois eu me atualizei. Eu disse: rapaz, eu sei por que é que eu estou gostando de dar aula. Porque eu estou fazendo o que eu gosto. Multiplicar, né? Dar aula, né? Multiplicar, porque eu tenho certeza, né, Ricardo, se eu fosse dar aula de geografia, eu não ia gostar. Se eu fosse dar aula de biologia, eu não ia gostar. Eu estava dando aula de enfermagem. Eu estava dando aula de cuidados de enfermagem. Você pegou sua parte de magistério, que você tinha aprendido, que era aquela parte didática. Isso. Você pôs em prática e principalmente dentro de uma disciplina que você mais gosta, que é a enfermagem, é isso? Isso. Então tudo teve uma agregação, né? Tudo ajudou você. Usei, né, as didáticas e acumulei tudo no curso de enfermagem, passando para os outros. Entendi. Fernando, é bem interessante essa parte. Aí, como você falou assim das cenas que, voltando a essa questão, você falou das cenas que chocaram você, né? Esse tipo do crime, que nem você falou, né? Que a criança, isso mexeu muito com você, né? Isso. E eu tive uma lembrança muito forte aqui. Eu acho que no ano, não sei os anos, já foi nesses anos 2000, que teve um assassinato de um policial, né? Um assassinato do policial, no qual você foi o socorrista daquele momento, não é isso? Isso. E como foi esse fato, assim? Porque a gente escuta muita narratória, né? A gente escuta muita narratória de eu vi dizer como foi, como né? Mas você foi assim, querendo ou não, foi um testemunho ocular daquele momento. Foi um testemunho ocular. O ano, eu creio que tenha sido 2010, 2009, entre 2008 e 2010. E na ocasião, fui aqui na cidade próxima, né, cidade de Camalaú, e lá ainda existe um posto de saúde, né? Era um dia de domingo, antecedendo uma semana do carnaval. E estávamos lá de plantão, naquela noite, final de tarde, início de noite, bem calma. Chegou uma criança, uns 15 anos de idade,
de bicicleta correndo muito agitado, dizendo que tinha um policial ferido dentro de um bar. O bar estava aproximadamente 800 metros desse posto de saúde. Eu chamei o condutor da ambulância e tiramos em arrancada para lá, né? Quando a gente chegou no local, eu encontrei um homem caído ao solo, no qual a informação de que era um policial, mas estava à paisana, né? Ele não estava de serviço, ele estava à paisana, estava de folga, né? E onde ele se apresentava com perfurações no abdômen, nas costas e na face, né? E naquela ocasião, o ano de 2008, 2010, não tinha os recursos que nós temos hoje, com exemplo é o SAMU. Entendi. Não tinha, né? Então, chamei o motorista, a gente pegou ele, colocou na maca, colocou dentro da ambulância, voltei para o posto de enfermagem, para o posto de saúde com ele, fizemos os primeiros cuidados, né? Nisso a polícia militar, no qual ele fazia parte do quadro, foi totalmente avisado, né? Para dar suporte para nós também, por conta do agressor, né? Entendi. E a gente saiu da cidade de Camalaú, passou na cidade de Sumé, fizemos mais outros procedimentos e tiramos para a cidade de Campina Grande. Ele aproximadamente ainda estava vivo ainda? Falava. Estava consciente ainda? Eu não vou dizer a você consciente, mas eu posso dizer algo desorientado. Porque por conta das perfurações ele estava tendo hemorragia internas. E com a perca de sangue, né, pela hemorragia interna, você fica meio que desorientado. Então ele se apresentava com palavras inapropriadas, algo desorientado. Entendi. E eu segui, né, em comboio para a cidade de Campina Grande. Quando a gente chegou no antigo regional, tinha uma equipe médica esperando, né? O médico me chamou para me contar o trajeto de Camalaú para Campina Grande, que é aproximadamente 180 quilômetros. E depois que eu relatei tudo para ele, ele me parabenizou, né? Ele me parabenizou, eu recolhi minha equipe e voltamos para a cidade de Camalaú para dar continuidade no meu plantão. E até então, no outro dia, eu fiquei sabendo que ele se encontrava internado no hospital operado. Foi feita cirurgia. Foi feita uma laparotomia exploradora e depois eu fiquei sabendo por boletim médico que durante a cirurgia foi encontrado vários órgãos com perfuração de munição. Então foi muito agressivo, né? Foi. E ele veio a óbito, eu creio que com 48 horas, acho que 2 dias depois. Aí ele veio a óbito. Não suportou, né? É lamentável, né? Muito lamentável. E marcou, né? Chocou, né? Na hora que você recebeu esse anúncio assim, você estava de plantão, né? Na hora, né? Tava. Plantão. Isso era um dia de semana comum, né? Era um dia. No dia do acontecimento era um dia de domingo. E ele veio a falecer na terça, 2 dias depois. E eu me lembro assim que a cidade parou, né? Chocou muito a cidade de Monteiro, acho que Camalaú também. Toda a região aqui do Cariri Ocidental sentiu muito na pele, né? Porque ele era um homem, vamos dizer, era um homem da defesa, era da proteção, né? Do cidadão, era um policial militar, né? Todo mundo conhecia ele, já era um policial das antigas, que covardemente foi assassinado dentro de um bar. Essa época você estava exercendo como técnico ainda? Ainda como técnico. Como técnico. Era. É interessante. Ô, Fernando, você já se deparou com uma situação assim de parto? Já. Qual foi um negócio, assim, um parto bem diferente assim? Ô, Ricardo, eu acho interessante quando você me faz essa questão de parto. Uma vez eu estava em Campina Grande, não faz muito tempo não. E eu estava ali perto do Hospital da Clips, perto do Parque do Povo, né? Sei. E na ocasião chegou, eu tenho 1,86 m. Eu sou um homem alto. Né? Alto estatura. E chegou um rapaz da minha altura. Ele deveria ter 1,85 m ou 1,86 m. Só que magrinho, e pela face dele eu vi que era um cara novo. Aí ele fez: "Tudo bom, Fernando?" Eu disse: "Tudo bem." Ele disse: "Minha mãe disse que quando eu nasci foi o senhor que fez meu parto." Aí eu disse: "Meu filho, não conte isso a todo mundo não, que eu estou me sentindo velho." Então, tem várias crianças que eu encontro na rua, ô Ricardo, e eles dizem assim: "Ei, o senhor é meu pai de imbigo." Aí eu digo: "Por quê, meninos?" Porque minha mãe disse: "Foi o senhor que me pegou quando eu nasci, foi o senhor que fez meu parto."
Quando é enfermeiras que fazem os partos, eles chamam mãe de imbigo. Ah, não sabia não. Sabia não? Não, sabia não. E quando é homem é pai de imbigo, né? É, interessante. Então o que é que acontece? Parto eu fiz dentro dos complexos hospitalares, Monteiro, Camalaú, Amparo, né? Entre outros. Como também já fiz dentro da ambulância. Dentro da ambulância. Você ser chamado para atender uma gestante que está com dores. Quando você chega lá no local, tem uma pequena entrevista rápida. Tipo, você está grávida de quantos meses ou quantas semanas? A ultrassom diz que o parto é para quando? Mas a sua data é para quando? Entendeu? Tem que ter esse manejo, né? E pela experiência, o pouco da experiência que eu tenho, você conhece a parturiente quando ela vai levantar, andar e sentar. Pela face, você sabe se vai parir daqui a 2 horas ou não vai parir hoje, porque existe o trabalho de parto falso, né? O falso trabalho de parto existe. E tem aquele que você diz assim, ela vai parir daqui a meia hora. E nessa ocasião, fui na cidade de Amparo, né? Eu lembro da data, porque é a data do aniversário do meu pai, 3 de março. Eu estava de plantão e me chamaram, né? E na ocasião eu já vi de longe que era uma gestante e que ela não parava quieta, ela estava meio inquieta. E no meio da entrevista eu disse assim, chame o motorista que eu vou levar ela para Monteiro. Aí ela olhou para mim e disse, não, mas minha cirurgia está marcada para o dia 10. Isso era dia 3 de março. Ela disse, não, minha cirurgia está marcada para o dia 10, é porque eu estou com dor, cólica, e começou a dizer outros sinais. Aí eu disse, a senhora vai ter bebê hoje. Não diga isso, que minha cirurgia é de hoje a 8, dia 10. Saindo de Amparo, quando foi chegando ali próximo à cidade da Prata, eu vi que ela não aguentava mais e ela tentando brigar para não ter bebê. E quando eu conversei com ela, ela viu que não aguentava mais e veio a dar à luz dentro da ambulância. Dentro da ambulância. É tanto que ela deu à luz, eu fiz todo o procedimento que tinha de necessidade e liguei para o SAMU. Quando a gente vinha chegando no Rancho dos Negros, eu escutei quando o motorista disse, o SAMU vem cortando luz. Eu disse, fui eu que liguei. Ele disse, o que foi? Eu disse, já tem menina. Nem o motorista sabia. Porque existiam os profissionais que iam mandar parar, ia ligar, e eu não, só liguei mesmo para fazer o encontro. Mas quando a equipe do SAMU chegou, eu vinha numa ambulância branca. Quer dizer que você não estava na ambulância do SAMU? Não, eu estava lá na cidade de Amparo. Mas tinha recurso para o parto? Tinha. Essa ambulância tinha. Quase todas as ambulâncias já tem recurso, né, Fernando? Todas as ambulâncias têm. Elas já são padronizadas com aquele material, com os kits. Entendi. Então o que é que acontece? Aí o motorista foi e me interrogou e disse, poxa, a criança nasceu e você não mandou nem eu parar a ambulância. Eu disse, não ia resolver. O que nós estávamos precisando aqui era de qualidade e não de velocidade. Entendi. Fernando, interessante essas tuas histórias assim, né? Que a gente que não é da área de saúde, né? A gente sempre fica imaginando que o pessoal que trabalha na área de saúde sempre passa por bons momentos, principalmente. Já passei muitos. Eu acredito que assim, a sensação de um parto, de você tirar uma criança, de você ser o pai de embigo, e principalmente numa ocasião dessa que você falou aí, dentro de uma ambulância, eu acho que é uma sensação incrível, né? Pra quem trabalha na área, né? Eu acho que... E o bom é esse momento do parto se torna contagiante, você se torna importante. Mas o bom é o futuro, você encontrar com aquela pessoa que você fez o parto, com 15, 20 anos, e lhe agradecer e dizer assim, olha, foi você que fez meu parto quando eu nasci. Então você passa pelaquela sensação que você passou no parto e ainda você se enche de felicidade. E é isso que faz você pulsar a dar continuidade no seu trabalho. Entendi. Eu vou deixar bem claro aqui para o público, devido a gente estar aqui hoje no Quintal Cultural, está apresentando nosso programa aqui no Quintal Cultural em outro cenário, né? E como a gente não está no estúdio hoje, tá passando muito barulho hoje, né? Muito barulho, que a gente está bem à vontade eu aqui com o Fernando, né? E muito barulho de carro, de moto passando, porque a gente está realmente no quintal, né? Mas, voltando à nossa temática, quando você saiu dessa parte de técnico, né? Aí você veio, enfim, o Fernando enfermeiro
Enfermeiro, eu acho que você já está no seu sangue, né? Eu acho que você já exercia essa função, só estava faltando a parte da diplomação superior na área de enfermagem, né? E aí veio essa nova fase, né? Que todo mundo conhece você aqui em Monteiro como Fernando do SAMU. Isso é bem interessante. Um chama Fernando de enfermeiro, outro chama Fernando do SAMU. Eu acho bom quando de Fernando de Jordão. Fernando de Jordão. Que é meu pai. É interessante. Salve, salve. É muito interessante essa parte familiar, né? Nos agrega muito, mexe muito com a gente, né? E como é trabalhar no SAMU? Ricardo, é uma pergunta muito importante. Como é trabalhar no SAMU? Trabalhar no SAMU é você ser multifuncional. Você não vai usar seu conhecimento de enfermeiro, né? Você não vai usar só suas técnicas, conhecimento técnico e científico. Muitas vezes você tem que ser psicólogo também. Muitas vezes você tem que ser pediatra também. Muitas vezes você tem que ser geriatra também. Porque dentro de um dia, se tiver 10 atendimentos, são 10 atendimentos diferentes. Você sai de um trauma, de um acidente de moto, terminou, de repente você vai para um atendimento de uma crise convulsiva, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou você sai de um atendimento pediátrico, com a criança recém-nascido, e vai atender um idoso. Eu creio assim que vocês, como modo popular de dizer, vocês descascam muito abacaxi, né? Muito. Descasca e faz o suco, para deixar bem bacaninha. Nesse período do SAMU, eu acho que vocês mexem muito com essa questão, você presencia muito acidentes, né? Muitos acidentes. Atendimento também, assim, tem coisas que chocam vocês também, né? Já é outra fase tua, né? Não é mais aquela fase de hospital, né? Não, já é diferente. Porque aí eu saí do intra-hospitalar para o pré-hospitalar. Mesmo que você era um cara muito preparado, mas você viu alguma diferença? Assim? Vi e senti. Sentiu. Eu sou um cara que sempre me atualizo com meus cursos, né? Entendi. Eu sempre estou fazendo APH, BLS, né? Existem vários cursos que a gente faz. E esses cursos, a gente sempre está se atualizando para atender a população de forma segura, né? Saber o que realmente está levando de conhecimento, né? E quando você me fala aí sobre o SAMU, eu passei muitos momentos difíceis, né? Em atendimento, que mexeu, uma transição, né? Que mexeu com o meu psicológico, né? E principalmente quando o atendimento é com criança e idoso, mexe mais com o sentimento, né? Porque uma das cenas que eu mais me choquei no SAMU foi quando a gente foi acionado uma noite, né? Era início de noite, 7, 8 horas da noite. Foi aparentemente, até hoje eu nunca procurei saber, né? Porque eu me deparei com a cena, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a entrar nessa casa. Era um incêndio num quarto e todo mundo dizia que tinha uma mulher lá dentro. Eita. Os curiosos, né? As pessoas sem experiência começaram a apagar esse incêndio com água, jogando água. E a casa, ela não era forrada e alguns fios de alta tensão com as chamas derreteu e ficaram os fios pendurados. Então, quando o povo jogava água, começava a dar curto-circuito. E o que é que acontece? Essa casa estava em chamas, era o quarto, né, que estava em chamas, e era uma temperatura muito grande. E quando eu consegui entrar dentro da casa, não tinha como eu ver o que tinha dentro, porque como a rede elétrica foi danificada, ficou tudo apagado, não existia luz. E eu entrei no escuro e de repente bati com o meu pé, eu bati num corpo. Eu senti que eram as pernas. E quando eu baixei com a mão para ver o que era, eu senti que eram as pernas. Então era um corpo do sexo feminino que estava totalmente carbonizado. Caramba. E aquilo me deu um choque. Eu tomei um choque porque não tinha roupa nem cabelo. As chamas já tinha... Tomado de conta. Tinha. E o que é que eu percebi também? Que essa pessoa estava próxima a uma tomada e estava com um negócio em volta do pescoço, como se fosse um arame, um carregador de celular, que deu a entender que foi um suicídio. Um suicídio. Deu a entender. E quando a gente viu que aquele corpo não tinha mais vida, a gente isolou, a polícia militar veio, isolou e foi levado até o Instituto de Polícia Civil.
Mas eu passei um tempo, né, meio chocado. Isso foi logo no seu Passando. começo de SAMU, assim? Era, acho que um pouco mais de um ano. Você é pioneiro do SAMU daqui, de Monteiro, né? Eu que inaugurei. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus e conto isso com coração e boca cheia. No dia que o SAMU de Monteiro, dia 28 de abril de 2011, no dia que inaugurou, quem ficou lá de plantão fui eu. O primeiro plantão do O SAMU. primeiro plantonista fui eu. Massa. E eu digo isso com orgulho, coração transbordando de alegria. Aí, Fernando, é interessante esse caso que você falou, né? Você é um cara bem centrado, lembra as datas, né? Lembro. Esse caso da carbonização, né? Dessa queima do corpo, né? Esse corpo carbonizado, né? Isso realmente mexe muito com a pessoa, né? Que a gente Muito. talvez você estava acostumado com outro tipo de morte, não aquele tipo de morte por acidente, e no SAMU você se depara muito com essa situação, né? E assim, uma pergunta que eu te faço, porque um termo que é muito utilizado dentro do SAMU é um termo chamado socorrista, né? Socorrista, a gente nunca vê muito nome enfermeiro, às vezes vê também, né? Há uma diferença essa palavra entre enfermeiro e socorrista? Veja só, Ricardo, essa palavra socorrista, ela é dada do condutor ao médico. Ou seja, condutor, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico. São chamados de socorristas. Socorrista. Só que dentro da instituição existe a hierarquia. Condutor, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico. Mas todos são chamados de socorrista. Assim, uma pergunta que se faz, assim, que o SAMU sempre se faz essa pergunta: por que demora tanto o atendimento? Certo. Não é que demore. O que é isso, Fernando? Vou te passar agora. Muitas vezes, não é muitas vezes, mas no início do SAMU em Monteiro existia muito trote. E eram trotes, Ricardo, absurdo. Então hoje eles tentam filtrar mais dentro do SAMU. Eles tentam filtrar mais. Eles têm que tomar ali o máximo de informação possível. O pessoal brincava com isso, né? Não, brincava. A palavra, a palavra certa é essa que você está usando. Brincar com a responsabilidade, né? O povo brincava com o SAMU. Brincava mesmo. Então hoje não é que demore. É porque hoje é feita uma filtração melhor. Só que muitas vezes você liga, se a pessoa que atendeu junto lá com o médico vê que realmente é urgência, eles liberam a ambulância, mas ainda continua na entrevista com você. Entendi. Qual o seu nome? A paciente está falando, a paciente toma remédio, mas enquanto você está aqui passando as informações, a ambulância ou as motos já estão a caminho, do local. Porque muita gente assim diz assim, a gente se esbarra muito na questão burocrática do SAMU, né? A gente liga e o cara lá tá perguntando se a pessoa é hipertensa, qual é a idade, né? Isso às vezes estressa até a pessoa. Eu creio isso devido os más costumes, os de bons costumes, entre aspas, sofrem com isso, né? Mas essas informações aí todas são importantíssimas. Muito importante. Porque às vezes você trabalha em cima daquelas situação de informação. Interessante. Fernando, outra curiosidade do SAMU é a parte de motocicleta. As motolâncias. Motolâncias, né? Porque primeiro veio as ambulâncias, né? Aí demorou um pouco para chegar as motolâncias. Como é esse lance, assim, como é que vocês trabalham a motolância, por exemplo? Você tem uma coisa grave, que eu percebo muito, gravíssimo, que não vai dar para você levar de moto, né? E como é que vocês sabem que aquele fato é de moto, o atendimento é de moto? E como é que vocês sabem que aquele atendimento de ambulância? É de ambulância. Como é essa divisória assim? Eu vou lhe explicar. Esse fato. Eu vou lhe explicar. Você iniciou dizendo assim, que em Monteiro chegou as ambulâncias e depois chegou as motolâncias. Que quando as motolâncias chegou, para algumas pessoas foram surpresa, né? Muito surpresa. Mas moto, né? E em alguns estados por aí existem as ambulâncias, que são as lanchas. E em algumas cidades por aí, Ricardo, existem as bike lanças, que são bicicletas. Vai dependendo da geografia, do lugar. Campina né? Grande tem. Campina Grande tem bike lancha. Quer dizer, até um tempo desse tinha, eu cheguei a ver. Mas aí, vocês sabem como mais ou menos a gravidade da doença da pessoa, da enfermidade? É porque é o seguinte, se você, por exemplo, de um ponto a outro da cidade de Monteiro, dá mais de 1 quilômetro. Exato. Ok? O SAMU fica aproximadamente no início de Monteiro, mais ou menos, pela expansão geográfica. Entendi.
Então, se tiver um acidente, por exemplo, a nível da Rua dos Pereira ou Vila Popular, um acidente, e sair do SAMU uma ambulância e uma moto, quem é que chega primeiro no local? Moto, né? A moto é para ela facilitar o serviço. Então quer dizer que um serve de apoio ao outro. Isso. Não é que... Apoio, né? Quando a pessoa liga para o SAMU, automaticamente no atendimento médico, o médico vai ter uma ideia se esse paciente vai receber um atendimento no local ou se vai ser removido para um hospital. Entendi. Ele sabe. Dentro da entrevista. Dentro das perguntas que eu disse a você que é importante. Então, quem faz a maioria daquelas perguntas são médicos mesmo. Na maioria das vezes, sim. Algumas perguntas de conhecimento científico, sim, são os médicos. Eles fazem a entrevista. Assim, para você trabalhar dentro do SAMU, todo mundo tem um conhecimento de socorrista, digamos. Sim, tem que ter pelo menos um conhecimento básico. Socorrista. E nossa equipe, elas recebem cursos básicos. Porque existem as TARMES, não sei se você já ouviu esse nome. Não, deve TARME. dentro das minhas faculdades mentais. Então, o que é que acontece? TARME são as atendentes de telefone. TARME é uma sigla. T-A-R-M. TARME. Telefonista Auxiliar de Regulação Médica. Então a TARME já é outra atendente. É um atendente. É quem faz o primeiro atendimento, que pega os dados e passa para o médico. Entendi. O médico faz toda a entrevista e passa para o RO. RO é o rádio operador. E o rádio operador, por sua vez, através do rádio, libera a ambulância ou as motos. Ah, tá entendido, Porque a gente às vezes fica naquela dúvida, né? Os caras vão de moto atender. E aí, o cara adoece de bagageiro da moto, né? Alguém já pediu para vir o bagageiro, não, né? Não. Mas acontece que quando a moto chega, no primeiro atendimento, se algum socorrista da moto vê que vai haver necessidade de transportar, ele já pede. Ele continua o atendimento, mas pede uma ambulância. Entendi. Porque nós trabalhamos com rádio também, HT. Rádio HT? É o rádio que vocês trabalham de transmissão? Isso, rádio de comunicação. E ele ajuda muito vocês, né? Demais. Demais. Porque o rádio eu posso usar até ele aqui no bolso. Eu pego, aperto e falo. O celular não, eu tenho que tirar, tenho que destravar, tenho que teclar. E com o rádio é bem mais rápido e prático. Vocês têm algum nome de guerra ali? Não, a gente usa o primeiro nome e o fator RH do tipo sanguíneo, a tipagem sanguínea. Por exemplo, Fernando B positivo, que é o meu sangue. Ah, entendi. A gente não usa nome de guerra, não. A gente usa o nome mesmo. Então vocês são bem técnicos, né? A gente tem um serviço técnico muito Aliás, bom. Um serviço altamente profissional. Muito. Que às vezes a população não tem noção, né? Critica muito a instituição, né? Mas graças a Deus, de algum tempo pra cá, a gente tá mudando. A gente vem trabalhando mais com elogios do que com críticas. Eu vejo assim, noto muito o SAMU de Monteiro. Eu acho que não só o SAMU da nossa cidade de Monteiro, mas assim, de todo o Brasil, né? Ele está tendo uma evolução gigantesca, né? E principalmente uma importância. Muito. Porque a gente não consegue ver mais uma cidade sem um SAMU. É verdade. Hoje eu estive indo essa semana para Santa Cruz do Capibaribe. E antes da cidade de Santa Cruz tem uma cidade chamada Jataúba. E é bem pequenininha. E lá tem SAMU. Tem SAMU. Tem. É muito interessante. Assim, eu não consigo mais me ver a cidade sem um SAMU, né? Porque eu, assim, na minha infância, até na minha adolescência, já presenciei infelizmente, alguns acidentes. E via muita gente colocar um acidentado em cima de uma caminhoneta, pegava de maneira errada, né? Pegava de maneira errada. Isso aí era uma coisa bastante comum que a gente via assim, mas era um fato de socorrer a pessoa, né? Existe uma estatística, né? Eu não estou lembrado agora, mas a estatística diz que o atendimento, antigamente, o atendimento matava mais do que os acidentes. Você sofreu um acidente, você não morria do acidente, você morria do modo que foi atendido. Às vezes, sem nenhum conhecimento técnico ou científico, pegava aquela pessoa, jogava em cima de um carro, na mala de um carro, em cima da caminhonete, dentro de um Fusca, saía em alta velocidade, né? Que a prioridade de um atendimento de um paciente vítima de trauma não é quantidade nem velocidade. Tem que ser qualidade no atendimento. Qualidade do atendimento. E tem um livro chamado PHTLS. Eu acho que foi na 9ª edição que eu vi que ele tinha uma frase no final que ele diz assim: que a vida do traumatizado está na mão de quem faz o primeiro curativo. Ou seja, quem faz o primeiro atendimento.
Rapaz, interessante. Essa parte é muito técnica, né? Essa parte bem chamativa. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Já aconteceu coisas bizarras, né? Já. Me diz assim, no atendimento do SAMU, assim, o cara ligar, enganou até o médico. Tava muito Oxê! doente, muito mal, muito Já, doente. já eu vou lhe contar uma bem básica. O cara ligou, primeiro, quando chamou no rádio, disseram assim, paciente na rua tal, queixando-se de dor no peito e boca seca e ficando com os lábios roxos, cianótico. E o médico pediu prioridade no atendimento. Ah, vai logo lá que esse cara tá morrendo. Sim, é um dos primeiros sinais de infarto, né? Dor no peito. Quando a gente chegou lá, que começou a fazer a anamnese, que são as perguntas, ele disse, rapaz, eu tomei umas canas ontem. Tô numa ressaca que eu não tô aguentando nem abrir os olhos. Quando tu ligou pra lá, ou alguém ligou, disse ao médico que tinha bebida, ele disse, não, se eu dissesse ele não mandava não. Eu tô só vivo. E ainda diz o remédio que quer tomar. Aplica uma glicose aqui, ó. Só não faça isso não, pelo amor de Deus. Você tá enganando uma instituição séria. E vocês saem daquela toda, né? Arriscando a própria vida. Já aconteceu algum acidente? Comigo não, graças a Deus. Comigo não. Mas já aconteceu com um parceiro que trabalha comigo, que na época trabalhava em João Pessoa. Aconteceu com um parceiro meu que trabalhava em Campina Grande. Inclusive ele ficou defeituoso de um braço, né? Foi tudo pela motolância. Motolância. É. Isso. E uma vez ou outra, eu sempre vejo nas redes sociais acidente com viaturas, né? Com ambulâncias do SAMU, com motos também do SAMU. Os irmãos de farda sofrendo acidente no exercício do trabalho, né? E a aceitação das pessoas hoje, assim, os pessoal abre no trânsito fácil ou eu tô mais nem aí Não, mais? abre, Né? respeitam. Tanto dentro da cidade como nas BR. Monteiro aceitou bem o SAMU? Demais. As pessoas aceitaram no começo, Fernando, teve alguma... Não, veja só, no início eles aceitaram demais, porque às vezes ligavam com situações que não era para ser resolvida pelo SAMU. Claro, assim, tipo um atendimento, assim, né? Tô com dor de cabeça, Vamos supor, paciente jovem, 20 anos de idade, consciente, orientado, deambulando com dor de dente. Você sadio, né, gozando de suas boas vitalidades, podendo ir a um posto de saúde, a uma UPA, a um hospital. Essa é a definição do SAMU, né? Assim é tanto que no início a gente fazia muito corpo a corpo na rua, fazia planfetagem do que era e do que não era. Demorou o pessoal entender isso? Algumas pessoas ainda não entenderam, não. Ainda não entenderam, não. Eu entendi, Fernando, porque eu não sei se tu se lembra que tinha um seriado na televisão que era Emergência 911. Tu lembra? Lembro. É um seriado americano. É um seriado americano, né? Sempre tinha alguém falando assim no... Mas ali é bonito demais, né? No filme. É do filme. No filme. Você tá sentindo alguma coisa? Aí aquela voz, né? Aquelas vozes bem dubladas, né? Vem cá, fulano, vem cá. Isso aqui, aí quando chegou o SAMU em Monteiro, claro que eu me lembro muito bem, me lembro dessas cenas que assim, o SAMU chegou em Monteiro e tal, né? E eu ficava pensando nisso aí. Vai aparecer gente com dor de coluna, vai pensar gente que vai ser atendido em casa com pressão alta. Unha cravada. Apareceu unha cravada já. Unha cravada, o cara dor de dente. Mas como é que o cara com unha cravada chama o SAMU pra quê? Rapaz, eu já fiz cada tipo de atendimento. Que é bizarro mesmo. Mas quando você vai avaliar no fundo do palco, é porque são pessoas leigas. Entendi. E muitas vezes eu tenho que parar e dizer assim, não, quem é esclarecido aqui sou eu. Quem chamou e quem vai receber o atendimento realmente são pessoas leigas. Para você ver, eu tenho uma técnica muito boa para tirar corpo estranho no olho. E um colega ligou para mim. Aí disse, Fernando, eu tô assim, vamos fazer o seguinte, isso era 4 horas da tarde. À noite eu tô indo para casa, aí você vai lá em casa que eu tiro. Ele tava com um corpo estranho dentro do olho. Ele disse, tu tá onde? Eu disse, eu tô de plantão no SAMU. Ele disse, mas rapaz, se eu ligar no SAMU, ele não manda tu vir aqui, não. Cara jovem, consciente, orientado. Entendi, conversa. Entendeu? Acontece muito isso. Mas às vezes é por conta de ser leigo mesmo, né? Aí às vezes você tem que parar e dizer, não, quem é o esclarecido aqui sou eu. Entendi. Realmente, assim, essa questão de
é a mesma coisa que você chega numa cidade e você não conhecer a geografia dela, né? Isso. Você chegar numa cidade sem conhecer a geografia fica difícil, até para você querer se orientar. Mesmo coisa, pessoas que não conhecem o trabalho do SAMU. É. Mas qual foi o trabalho mais marcante dentro do SAMU? Você passou por ele ali? Uma coisa marcante, Você diz o quê? Um atendimento? Atendimento, pode ser qualquer outra área, assim, tudo marca. Veja né? só, foi do corpo, né, que eu encontrei já carbonizado. Né? Você falou, né? Parto, já fiz diversos também, que sempre marcaram. Mas o atendimento assim que eu fiz, que eu não achei que fosse um atendimento prioritário nem importante. Mas o que eu achei interessante e gratificante foi a pessoa me procurar, era uma pessoa do sítio, me procurar com uma bolsa de umbu, uma bolsa de caju, meio saco de milho, meio saco de feijão, dizer, olha que eu trouxe para você, que uma vez você me atendeu. Não, mas não precisa, senhor. Não, mas eu trouxe de boa vontade, porque esse ano lá no sítio choveu e a gente tá tendo muita fruta, milho, feijão, e eu trouxe pro senhor. Eu me arrepio com isso aí. Agora isso é gratificante, Ricardo. Ontem mesmo eu estava de plantão, né? E eu ia saindo, descendo ali, perto da Praça João Pessoa. E eu escutei uma voz me chamando, Fernando, Fernando. E na ocasião era uma senhora, né? Que acho que um mês atrás passou mal na rua. E a gente fez o atendimento dela, todo o atendimento prioritário. Ela precisou ser transferida para o hospital. Na ocasião, ela estava com 2 ou era 3 bolsas, que eram frutas e verduras. Acho que ela vinha do sacolão. E um guarda-chuva. Aí eu fui e disse a ela, né? Disse, olha, fulana, eu vou deixar suas coisas na sua casa e vou avisar lá para ir para o hospital. Você faz isso, meu filho? Faço. Isso faz um mês. E quando foi ontem, ela me encontrou na rua, me deu um abraço, me recomendou a Deus e disse que não tinha como pagar aquele favor que eu fiz a ela. Aí eu fui e disse, mas fulana, eu não fiz favor para você, eu fiz minha obrigação. Aí ela disse, eu sei que você estava trabalhando, meu filho, mas do jeito que você me atendeu, eu sou grata a Deus e peço que Ele sempre lhe proteja quando você estiver atendendo outras pessoas. Frutos de um bom trabalho. Frutos de um bom trabalho. De um bom trabalho, assim, no desenvolver na nossa conversa, de tantas formações que você tem, você nasceu para ser enfermeiro. Posso dizer isso? Pode. Você confirma isso que eu estou falando? Confirmo. E se fosse para voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Não, isso é bom, Fazia isso tudo de bacana, novo. bacana, né? E eu acho que eu ainda procurava a mim como é que se diz? Se atualizar mais ainda, né? Porque eu acho que aquilo que a gente recebe de graça tem que passar de graça para o outro. Porque assim, Deus me deu o dom sem me cobrar nada. Então a forma que eu posso pagar o conhecimento e a oportunidade que Deus me deu é passando para os outros aquilo que Deus me deu de graça. Bacana isso, né? Assim, o que mais chama a atenção também é a sua intimidade com Deus, né? Essa intimidade, essa aproximação que a gente sente de Deus, que às vezes tem momentos da nossa vida que a gente fica muito distante de Deus, né? Que a gente às vezes nem acredita em Deus, que o momento tá tão bom, né? Tá tão gostoso que acho que Deus já fez por mim o que tinha que fazer, né? E muitas vezes a gente só reconhece Deus quando a gente tá na baixa, né? Era o que eu ia lhe dizer. Mas o bom que hoje você tá vivendo um bom momento, né? Estou. Mas eu nunca reclamo, mesmo quando estou no momento ruim. Porque eu acredito, Ricardo, que a mesma boca que abençoa, ela amaldiçoa também. Então, se você estiver bem e alguém lhe pergunta, lhe cumprimentar, não, Ricardo, você está bem? Não, eu estou bem. Então, automaticamente você está se autoelogiando. Mas mesmo que você esteja ruim, esteja de baixo astral, a vida financeira está um pouquinho ruim, se você encontrar alguém na rua e dizer, Ricardo, você está bem? Você tem que dizer, eu estou bem e vou melhorar mais ainda. Exatamente. Então, você está se autoelogiando, você está se aumentando a sua felicidade. Justamente. Agora, se você diz, não estou bem não, eu estou pior, eu estou assim, aquilo também vai se multiplicar. Vai se multiplicar. Entendeu? Porque eu tenho certeza que você conheceu Mário Covas, sim. governador de São Paulo. Sim. Eu era criança e eu escutei Mário Covas
falando em cadeia nacional, né? No Jornal Nacional, né? Que ele dizia assim: Deus não me dá nada do que eu peço a Ele, mas me dá tudo o que eu preciso. Já imaginou se a gente fosse tudo que a gente pede, Deus desse? Eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero um apartamento de cobertura na praia, eu quero... Não ia dar certo. Complicado. Então Deus não me dá... Mário Covas, né, foi governador de São Paulo. Deus não me dá nada do que eu peço a Ele, mas Ele me dá tudo o que eu preciso. Então Deus sabe. Quando você diz que eu tenho uma intimidade com Deus, eu tenho mesmo uma intimidade. Eu trabalho, né? Você exerce, né? Eu trabalho que eu exerço, eu tenho que pedir proteção espiritual. É os anjos da noite, é os anjos da enfermagem, né? Os anjos do socorro, né? Eu estive na cidade de Triunfo anos atrás e conheci um gaúcho lá, né? Ele é vendedor até de produtos de limpeza, essas coisas. E a gente começou a conversar e eu comecei a contar um pouco da minha vida profissional. Ele disse: rapaz, de vez em quando você vai assim numa rezadeira, numa benzedeira e manda rezar em você. Aí eu disse: não, porque ele disse: você carrega um karma muito grande. Você não atende ninguém com alegria, assim, a pessoa, né? Você não atende ninguém contando uma belíssima história. Você só atende gente chorando, gemendo, né? Gritando. Porque nós não só fazemos atendimento clínico e atendimento de trauma, não. Nós fazemos atendimento psiquiátricos também. Lógico, né? Pessoas atormentadas, né? Às vezes acham que tem uma doença, né? Acontece isso também, Fernando. Demais. Pessoas acham que tem doença e você chega assim, Demais. não tem doença, essa pessoa não tem, né? Demais. Acontece muito Demais. isso. Demais. Coisas que até um leigo vê e sabe que não é, mas aquela pessoa está dizendo que tem. E aí a postura da pessoa, o comportamento. Né? Você tem que ficar entre a cruz e a espada. Porque você não vai concordar. Você com conhecimentos técnicos e científicos, você não vai concordar com uma pessoa que você tem 100% de razão que ela não está falando certo. E também você não pode discordar porque vai criar um atrito ali, pode gerar até uma agressão. É porque assim, é o famoso cuidar da saúde mental, né? Fernando, o papo tá ótimo, maravilhoso, né? Assim, eu saí daqui hoje com muito conhecimento, conversar contigo, assim, sabe? Até essa parte da tua vida pessoal, dessa parte de formação que eu não sabia, não entendia bem essa tua formação. Não sabia que você era enfermeiro, né? Mas sabia que você era tão qualificado, né? Tão especializado na área. E essas tuas histórias foram muito boas, eu fiquei realmente fantástico, né? Maravilhado com isso. Infelizmente, estamos chegando ao fim, né? Desse bom bate-papo, né? Que a gente temos esse espaço, né? Mas tem alguma coisa mais a colocar, alguma coisa que a gente não frisou aqui, mas você gostaria de ser frisado, alguma coisa desse tipo aqui? Pronto. Ricardo, antemão eu quero lhe dizer que eu estou disponível a vir outra vez com outro assunto. Maravilhoso, né? Maravilhoso, muito bacana. Se você quiser fazer uma entrevista diferenciada, se você quiser que eu traga algum conhecimento para a população, certo? Esperamos. Eu estou à disposição. A gente sempre faz assim uma lista das entrevistas que marcam mais, né? As entrevistas que marcam mais. E eu creio que essa sua de hoje foi muito marcante, né? Que a gente desvendou várias curiosidades que o SAMU, isso, não só do SAMU, mas também de sua vida pessoal, dos atendimentos que você já fez, né? Muito. E você que era um dia inteiro pra gente conversar, né? Mas assim, as que mais marcaram, tipo a sua, a gente sempre promete uma volta. E essa volta a gente promete de uma forma mais técnica, de uma forma mais especial, a gente pode fazer uma coisa mais diferenciada, né? O Cariri Podcast está aqui para isso, está à disposição sua também. Certo. Foi curta a prosa, eu sei que a gente tinha muita coisa para se debater, mas garanto que vai ter a parte 2, com certeza. Eu prometo voltar em nome de Jesus. Assunto, certo? Eu quero... Vou deixar você à vontade com o próximo assunto. Você me comunica antes e... Certo. Eu posso gerar um assunto? Pode, está à sua disposição. Pronto. Eu fico feliz, Ricardo. Quero lhe dizer que desde o primeiro contato seu, né, me convidando a vir aqui, eu me senti muito importante. Né? Me senti importante, me senti feliz, né? E não me preparei, porque eu deixei que a língua do coração falasse. Eu sei disso. Eu espero que essa entrevista... E não precisa, né? Você é tão preparado que se preparar aqui mas a coisa... eu não me preparei, deixei a linguagem do coração falar, mas
Na hora que cheguei aqui, eu senti um friozinho na barriga, viu? Mas quero dizer a você, quero prometer a você que eu vou voltar, né, com outro assunto, um outro dia. E, Ricardo, quero agradecer a você, quero pedir ao Poder Superior proteção espiritual, física e material para você e todos que lhe cercam, certo? E quero lhe desejar uma boa noite e um despertar feliz. Isso aí, meu amigo. Bote fé.